Um dos maiores desafios da bovinocultura tropical é controlar as infestações e reduzir as perdas provocadas pelo ataque de carrapatos. E o período das águas exige ainda mais atenção com esse manejo. Vamos trazer agora um especialista sobre esse assunto que tem dicas e orientações importantes para os pecuaristas. O Guilherme Klafke é da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Márcia. E agora vamos para Eldorado do Sul, lá no Rio Grande do Sul, conversar aqui com o Guilherme. Bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, Caio. Prazer é meu. A gente que agradece pela sua participação. E, Guilherme, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre carrapatos. Antes dos produtores aí decidirem qual carrapaticida eles vão usar ali no seu rebanho, eles precisam se atentar a alguns pontos que eu acho que são essenciais aí também para ajudar nesse controle, no manejo correto. E a gente está entrando agora aí em muitas regiões do nosso país, entram agora na estação de chuvas e isso acaba ajudando um pouquinho aí ainda mais a proliferar esses carrapatos. O que o produtor ele precisa olhar, ô Guilherme, quando ele está ali fazendo criando sua estratégia para a sua fazenda, quais os pontos que podem ajudar ele a evitar aí essa proliferação de carrapatos que a gente pode ter dentro da propriedade? Bom, cara, o principal deles é a escolha de um carrapaticida que seja eficaz para controlar aqueles carrapatos daquela propriedade, né? A gente tem que lembrar que os carrapatos de uma propriedade são únicos daquela propriedade, ou seja, a realidade de cada propriedade é única. Então, identificar naquela propriedade a quais carrapaticidas aquela população é suscetível, né? Qual carrapaticida que vai ser melhor para aquela população, isso é fundamental, né? Porque sem um carrapaticida eficaz, a gente não consegue controlar o carrapato, porque a gente sabe que o problema de resistência está disseminado, o proprietário pode lançar mão de alguns exames laboratoriais para fazer o controle, para decidir qual é o carrapaticida, e tem vários laboratórios no Brasil que fazem essa análise. O outro ponto, depois de escolher o carrapaticida, é usá-lo corretamente, né? Fazendo a diluição correta do produto, com as quantidades que são indicadas na bula dos produtos, né? Fazer um aferimento correto do peso dos animais e a aplicagem da dose correta é fundamental para que a quantidade de produto a ser administrado para aquele animal seja suficiente para controlar o carrapato, né? Então, essas são as principais. E o momento do ano também é importante, essa época, então, começando as chuvas, né, entrando no período mais favorável para o desenvolvimento do carrapato, é mais fácil controlar o carrapato depois do que quando essa população de carrapatos tiver uma superpopulação, na verdade, aí vai ficar muito mais difícil de controlar. O nosso clima no Nordeste é totalmente diferente do Sul e o produtor precisa também se atentar a algumas opções aí que podem ajudar ele também a prevenir essa infestação de carrapatos. Por exemplo, escolher uma raça de animal adequada para a sua região, né, Guilherme? Se sabe, né, já está provado que alguns animais, algumas raças de animais, e aí principalmente os animais zebuínos, né, eles são mais resistentes ao carrapato. Por eles têm na verdade, a mesma origem geográfica, né? Os carrapatos bovinos, eles vieram da Ásia, da mesma região da onde vieram os zebuínos. Então, eles têm uma coevolução, então eles conseguem se livrar dos carrapatos muito mais fácil do que os animais de sangue europeu, né, sangue britânico, que são mais sensíveis ao carrapato. O difícil é conseguir balancear essa capacidade produtiva, né, algumas precocidade, por exemplo, dos animais taurinos, que a gente sabe que eles têm uma produtividade maior, dependendo do tempo, com a sensibilidade ao carrapato, né? Mas, sem dúvida, o uso de composições de raça, zebuína com taurino, é vantajoso do ponto de vista de resistência ao carrapato, isso sem dúvida. E como que a integração pode ajudar nesse processo também aí no manejo com carrapatos? A integração lavoura-pecuária, ela é importante porque, por exemplo, quando você pode alternar áreas, né, de lavoura. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum você ter produção de arroz e de gado na mesma área, né? Então, você faz a produção do arroz, depois que você colhe o arroz, eles usam aquela área para pastejo dos animais. Isso é importante porque você consegue, dessa maneira, alterar o ambiente que aqueles carrapatos vivem. Os carrapatos, eles têm uma fase de vida livre, né, que ficam na pastagem, então você consegue quebrar esse ciclo alternando
né, lavoura com um período de pastejo, né? Guilherme, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito boas todas as suas dicas aqui para os produtores que estão nos acompanhando e um bom dia para você. Obrigado, cara. Bom dia para todos também.